outra professora de arte de vocês. E essa semana eu vou começar com a atividade 1 do PET 3, tá? Ele chegou, já foi disponibilizado para a gente. E aí eu vou passar essa atividade para vocês, tá? Eu vou criar um documento, tá? Um formulário para vocês responderem isso para mim. E vocês vão ter até o final dessa semana para responder para mim, tá bom? No final desse vídeo eu vou dar uma explicadinha sobre a atividade da semana passada, porém, para vocês do 7º ano, a atividade da semana passada ficou meio complicada de fazer uma correção, porque era de resposta pessoal. Porém, algumas pessoas responderam de uma forma não muito correta. Então, para ajudar essas pessoas, eu vou explicar um pouquinho mais sobre a atividade, ok? Então vamos lá. Leitura e interpretação de texto. História do cinema. A história do cinema teve como ponto de partida a busca de criar o movimento de uma imagem. Logo, foi através da pesquisa com a fotografia que se produziu a sensação de movimento. Em fins do século XIX, o cinema passou a divertir e deixar a plateia de todo mundo intrigadas. Mesmo com imagens em preto e branco e com a ausência de som. A sequência de imagens estava relacionada ao cotidiano pacato e, graças aos irmãos Lumière, o cinema tornou-se um item constante na programação da sociedade da época. Os irmãos Lumière apresentaram cenas comuns, como a saída da fábrica, o almoço do bebê e a chegada do trem à estação. Mais tarde, os filmes começaram a ser cortados em cenas e montados. Surge assim a edição, ou seja, a justaposição de duas cenas em movimento. Em 1910, Georges Méliès, ilusionista francês, utilizou-se do cinema para criar A Viagem à Lua. Viagem à Lua, gente, é um filme de ficção científica, tá? Foi o primeiro filme de ficção científica do mundo e ele era bem interessante. Foi um filme de curta duração. Um dos primeiros experimentos foi o cinematógrafo, aparelho movido a manivela. A velocidade das imagens chegou a 24 fotogramas por segundo, ou seja, 24 imagens por segundo que formavam o movimento de um segundo, o que dava a sensação de movimento e continuidade. Nada que se compare às imagens produzidas no cinema hoje, com a velocidade das chamadas supercâmeras, quando em alta resolução são capazes de capturar mais de 6.000 quadros por segundo. Aqui, gente, algumas imagens, tá, de objetos ópticos ou brinquedos ópticos. A primeira câmera, né? Um brinquedo chamado fenacitoscópio, que era uma espécie de disco que quando você girava ele, a imagem que aparece nas laterais se movimentava. E foi um dos primeiros brinquedos ópticos que eles criaram. Eu vou ver se eu acho uma cena do fenacitoscópio funcionando e vou deixar linkada no vídeo de vocês, tá? Um cinetoscópio, que é o outro aparelho óptico, o fuzil fotográfico, o heliograma, a praxinoscópio, que é outro brinquedo óptico também, o praxinoscópio, que é um brinquedo que parece uma roda, que tem várias imagens dentro dela, e aí dentro dessa roda tem um espelho que mostra a imagem em movimento quando você gira ele. Tá? Muito parecido com o zootropo, que também é uma roda com várias imagens. Só que a diferença do praxinoscópio para o zootropo é que o zootropo ele não tem um espelho no meio. O cinematógrafo, as sombras chinesas, que era uma técnica chinesa de tentar fazer imagens em movimento. O
taumatrópio, que é outro brinquedo óptico que de um lado tinha uma imagem e no outro tinha outra imagem. E quando você girava eles numa velocidade rápida, as duas imagens se completavam formando uma só. A lanterna mágica, que é um outro brinquedo óptico, e as primeiras ideias, né, que se teve, que o homem teve de criar a imagem em movimento, veio das pinturas rupestres, ok? O início do cinema deu-se essencialmente pelo visual, através da sequência de fotogramas. O som foi incluído com um acompanhamento de pianos durante a exibição do filme. Antigamente, quando o cinema era mudo, gente, tinha um pianista dentro da sala de cinema que ficava tocando músicas. No caso, ele tinha uma partitura especial que tocava as músicas que representavam a ação que estava acontecendo no filme. Por volta de 1910, surge o disco e a vitrola. Logo, o pianista foi substituído por um som gravado. Em 1926 foi lançado o Vitafone e em 1927 foi exibido o filme O Cantor de Jazz, The Jazz Singer. O Cantor de Jazz, gente, foi o primeiro filme falado da história do cinema, tá? Uma curiosidade interessante é que tem um filme muito famoso de Hollywood chamado Cantando na Chuva, que ele... Dançando na Chuva, se eu não me engano. Que ele conta de forma cômica a história de como foi produzido, de como foi recebido pelo cinema da época o filme Cantor de Jazz. Eu recomendo muito que vocês assistam, é um filme muito divertido. O filme foi o primeiro a ter passagens faladas e cantadas e a usar um sistema sonoro eficaz. O filme marca esse período de transição entre o cinema mudo e o falado. Em 1906, inicia-se experiências com filmes coloridos. Inicialmente eram coloridos manualmente, quadro a quadro. Na época, gente, no início da história do cinema, sabe, eles criavam os filmes em rolos fílmicos. Não sei se vocês já viram, quando vocês eram mais jovens, máquinas fotográficas antigas que eram de filme, mas elas tinham um monte de quadrinhos onde ficavam as imagens que ela tinha fotografado. O rolo fílmico do cinema ele era bem parecido com aqueles quadrinhos, eram bem pequenininhos e o pessoal pintava quadro a quadro daquele. Na década de 20, tom sépia, azul, verde foram utilizados para trazer um tom natural aos filmes. O uso de filtros coloridos nos processos de filmagem também foi uma técnica que caracterizou a era dos filmes bicolores e a tentativa de deixar as imagens cada vez mais vivas. Em 1922 foi realizado o teste com o Kodachrome, que seria um dos mais utilizados tanto para fotografias quanto para filmes. O vídeo pertence à coleção de George Eastman Rose International Museum of Photography and Films e foi recuperado e escaneado por um perito da Kodak, tá? Essa imagem aqui é do filme, tá? Das primeiras imagens coloridas do cinema. Em 1935, 13 anos após esse experimento, foi lançado pelo estúdio Fox a obra Vaidades e Beleza, de Ruben Mamoulian, com o surgimento de uma corrente de peso, uma concorrente de peso, a televisão. Empresas cinematográficas começaram a investir na expansão da imagem, na melhoria do som e aperfeiçoamento do colorido. Novas películas foram criadas para que a luz pudesse atingir uma gama ainda maior de cores e as câmeras ficaram cada vez mais leves para facilitar o processo de filmagem. Gente, eu vou deixar linkado junto desse vídeo um documentário falando sobre a história do cinema. Eu recomendo muito que vocês assistam, porque é muito interessante. Agora, vamos responder as questões. Eu vou fazer um formulário com essas questões para vocês responderem, mas alguns alunos me disseram que não tem condições ou não conseguem responder esses formulários por algumas questões. Aí eu aceito também, para quem não respondeu o formulário, que me envie essas imagens, né, as imagens do caderno,
com as respostas, ok? Pergunta 1. Quando o cinema passou a divertir as pessoas e como foi? Faça um breve comentário. Tá no texto, né, gente? Qual foi o primeiro filme a exibir passagens faladas e cantadas e usar o sistema sonoro eficaz? Tá no texto também. O audiovisual é uma mistura de imagem, movimento e som. Explique com suas palavras como isso acontece na produção do cinema. Tá no texto. Identifique no texto como era feito o processo de agregar cor às imagens nas primeiras exibições do cinema. Como era feito esse processo, eu expliquei lá quando eu estava falando do texto. Qualquer coisa, é só vocês voltarem o vídeo que eu estou explicando exatamente como era feito, ok? Agora, gente, eu vou explicar como era para ter sido resolvidas as questões da semana passada, ok? Então, gente, eu voltei agora com as atividades do PET, né, da semana passada, para poder explicar, ok? Primeiro, né, o nome completo e turma. Aqui o texto. A arte está presente nos diferentes momentos do nosso dia a dia, desde a embalagem de produto, nas propagandas, nas novelas exibidas na televisão, das músicas ouvidas nos rádios e plataformas online. Cada região tem uma particularidade na produção desses objetos artísticos. O que você conhece sobre as artes que são produzidas na sua cidade? É importante ressaltar que as produções de arte não são somente aquelas consideradas eruditas, como com alto valor financeiro, os artesanatos, teatro de rua e um grupo de dança em uma festa, dentre outros. Busque em suas memórias algumas experiências artísticas ou um objeto de arte que é feito na cidade. Você pode pedir a ajuda dos seus pais ou responsáveis, vizinhos e parentes para ajudar a identificar alguma manifestação artística da sua cidade. Após escolher uma experiência ou objeto artístico, responda as questões. Eu vou escolher 2 objetos artísticos para poder explicar para vocês como resolver essas questões. Vamos supor que na minha cidade tenha um grupo teatral, ok? Qual a experiência artística ou objeto de arte escolhido por você? Grupo de teatro. Essa experiência ou objeto artístico se enquadra melhor em qual linguagem artística? Artes visuais, dança, música ou teatro? Se é um grupo teatral, é teatro. Descreva as principais características da arte escolhida: atores, cenário, atuação, personagens e história. Você se interessa por esse tipo de arte? Por quê? Bom, eu não me interesso por esse tipo de arte porque eu não sei atuar. Porém, eu me interesso porque eu gosto muito de assistir peças teatrais. Eu acho muito bonito. Então, essas seriam minhas respostas, ok? Agora, vamos imaginar que no lugar de uma peça teatral, eu tenha escolhido uma obra de arte. Então, vamos lá. Qual a experiência artística ou objeto artístico escolhido por você? As pinturas da Via Sacra da minha igreja, da igreja católica que eu frequento. Ok. Essa experiência objeto artístico se enquadra melhor em qual linguagem artística? Artes visuais, dança, música ou teatro? Aí, no caso, se eu estou falando da Via Sacra de uma igreja, eu estou falando de arte visual. Descreva as principais características da arte escolhida. É uma pintura, ela fala de um período histórico, no caso bíblico. Ela não é só uma pintura, mas uma coleção de pinturas. Foi criada por uma artista, é um trabalho feito à mão. Você se interessa por esse tipo de arte? Eu gosto muito, acho muito bonito. Porém, eu não sei pintar tão bem quanto os artistas que fizeram aquela obra, mas eu gosto muito. Respondido. Entendeu, gente? Algumas pessoas não entenderam, entendeu? A questão que eu estava querendo e colocaram respostas muito vagas, muito estranhas. Então, gente, é para poder responder essas questões, tá bom? Corrigir quem não conseguiu entender como é que era para ser feito e me enviar, né, corrigido as respostas, caso vocês não tenham feito certo. E na semana que vem eu trago as respostas do PET dessa semana, ok?
Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Precisando, é só me pedir que eu ajudo, ok? Eu vou ficar aqui até o final do período da aula. E mesmo depois desse período, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Gente, quem não conseguiu responder esse questionário porque não teve acesso ao questionário, não conseguiu entrar no Classroom, por favor, respondam no caderno e me mandem a foto, tá bom? Eu prefiro que vocês mandem por aqui, porque é mais fácil de eu responder e receber tudo direitinho, ok? Mas se não tiver outro jeito, vocês podem me enviar de outra forma, ok? Então é isso, gente. Até semana que vem. Beijinho.